No vídeo de hoje a gente vai falar sobre microserviços. A ideia é comentar sobre benefícios e, obviamente, desafios que existem quando você adota essa arquitetura. Beleza? Mas antes de entrar no detalhe, e vai ser num formato especial, eu vou só me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Alberto, junto com Rafael Ponte e Maurício Nicho, eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto pelo nosso canal aqui no YouTube e também, obviamente, aí pelo nosso treinamento, a jornada Dev Mais Eficiente, que você consegue encontrar o link aqui na descrição do vídeo para conhecer mais sobre o nosso trabalho. Nós somos bem focados em facilitar a entrega de software, então evoluir você para que você consiga entregar software de maneira cada vez mais fluida, beleza? Então, é um tema super batido, obviamente, né? Você tem trocentos milhões de lugares falando sobre quando adotar microserviço, quando não adotar, os possíveis benefícios, possíveis desafios e tudo mais. E para esse papo aqui de hoje, ao invés de fazer no formato convencional, eu trouxe o próprio Rafael Ponte, não lá do Ceará, aqui da minha casa, para eu fazer meio que uma entrevista com ele, pegando, né, várias opiniões, obviamente, com ele aí do tema. Então, Rafael, ao contrário da versão online, se junte aqui, por favor. Traga a sua cadeira aqui pro meu lado. Rafael achando que tá na live, né? Deu tudo bom pra você, mas obviamente que a gente não está na live aqui. Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar, né, que tá aqui no nosso roteiro, quando você pensa, imagina que você tem que contar para quem tá vendo aqui o vídeo, né, sobre os benefícios relacionados a escolher uma arquitetura distribuída baseada em microserviço. Se você estivesse numa sala de reunião e você está debatendo sobre a construção de um novo sistema, né, de um novo produto, e você está lá debatendo se vai ser uma arquitetura monolítica, se vai ser modular, se vai ser baseada na arquitetura distribuída em microserviços, e você tivesse que advogar a favor dos microserviços. Dado que o problema cabe, o escopo do problema cabe nisso. O que você falaria de possíveis benefícios? É uma pergunta escorregadia, mas dado que o contexto cabe o uso de microserviços, eu acho que a gente pode discutir os benefícios, pelo menos na minha perspectiva, que são os principais ali quando falamos de microserviços, né? Eu acho que dá pra gente dividir em dois aspectos, né? Os benefícios técnicos, ali, mais relacionados a sistemas distribuídos, e os benefícios sociais e organizacionais ali, que vem junto com o uso de microserviços, de uma forma mais extrema ali, nesse mundo de sistemas distribuídos. No aspecto técnico, a gente pode dizer que microserviços trazem todos os benefícios que nós encontramos em sistemas distribuídos. Isso quer dizer o seguinte: escalabilidade, confiabilidade, disponibilidade, segurança, né, um controle mais fino do código. Isso tudo são características que nós conseguimos obter com sistemas distribuídos e que, porventura, nós também conseguimos obter ali com microserviços, né? Não é que adotar microserviços vai facilitar com que eu consiga escalar a minha aplicação. Ela já vai ser escalável por usar microserviços, ela já vai ser mais confiável, ou mais segura, ou mais robusta por usar microserviços. Não. Mas as características de sistemas distribuídos me permitem essa possibilidade que talvez um sistema menos distribuído, como talvez um monolito, eu não consiga. Isso é um aspecto importante, mais orientado a sistemas distribuídos do que microserviços. Lembrando que microserviços são sistemas altamente distribuídos. E o outro aspecto que eu gosto de comentar é a parte organizacional. Microserviço ele ganhou uma atração muito grande de 2015 para cá, porque grandes empresas com centenas de times e milhares de engenheiros e engenheiras precisavam desenvolver o mesmo software ou componentes desse software e colocar esse software em produção, deployar em produção. A partir do momento que eles trabalham na mesma base de código, fica muitos problemas de conflito, um pisando no pé do outro, um esperando o outro para poder deployar, a fragilidade de um código, de um componente nada a ver, quebrar outra parte do sistema. A partir do momento que você utiliza microserviços para organizar a forma como você constrói, implementa, desenha e deploya, né? Coloca em produção esses serviços, você facilita com que os times consigam trabalhar de forma independente, isolada, sem um pisar no pé do outro. Isso traz diversas vantagens para grandes empresas e organizações que têm seus centenas ou milhares de engenheiros e engenheiras. Porque agora eles conseguem colocar software de forma independente, isolada, no ritmo que eles entendem que tem que colocar o software e tirando todo o proveito do aspecto técnico de sistemas distribuídos. Tem uma coisa que eu acho que é legal, né? Só para a pessoa que está vendo o vídeo não nos odiar, só para a gente deixar claro, tá, gente? Acho que nós dois acreditamos que você consegue entregar um sistema que escala, que tem que, enfim, né, atender algum requisito de performance, independente do formato que você deseje, né? Você pode entregar ele de maneira monolítica ou distribuída. Você vai encontrar técnica suficiente para conseguir fazer o que
o que você precisa. Mas você falou dessa parte, né, da organização, e aí a galera fala, né, de lei de Conway, e aí fala de... Você tem o lance da lei de Conway inversa, né, que você decide como é que seu sistema vai trabalhar. Imagina que você quer se organizar em função de vários serviços distribuídos, e aí você faz com que essas pessoas se organizem ao redor disso, né? Tem uma parte disso escrita. E aí você falou de desacopla, enfim, né? Que você um não pisa no pé do outro e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, quando cada pessoa está trabalhando, cada time, né, pista, cada squad ali, né, cada grupo de pessoas está trabalhando no seu conjunto de serviços, acho que tem vários desafios, né, de como, por exemplo, como é que a gente maximiza a chance das pessoas não estarem implementando coisas que são iguais, semanticamente falando, né? Então eu já vi esse desafio acontecendo quando fica gigante, que é, você tem o mesmo fluxo implementado de 2, 3, 4 maneiras diferentes, porque é difícil você saber que aquele fluxo já está sendo oferecido por outro serviço, aí você acha que não está, a comunicação que supostamente de alguma maneira deveria estar mais fluida, não está, então isso acontece. Ou você conhece detalhes de implementação do outro serviço, e por conhecer detalhes de implementação, você molda o seu consumo daquele serviço em função dessa informação que você tem, que talvez você... Eu sempre fico... Eu gosto na minha cabeça, né, tudo que você falou faz muito sentido. Eu, particularmente, gosto de pensar em começar, né, com tudo mais distribuído, ou mesmo que eu vá fazer alguma coisa monolítica, de pegar essa parte de, caramba, se eu vou comunicar um módulo com o outro do meu serviço, eu não vou nem criar, mesmo que seja tudo no processo só no final, né, nem que seja a entrega seja monolítica ali, eu não gosto nem de pensar em criar interfaces que permitem a comunicação entre as bordas. Eu gosto de pensar que eles vão se comunicar através de um protocolo de rede, por exemplo, HTTP, para eu tentar forçar essa separação. Então, assim, eu queria entender de você como é que você viu e como é que você acha que as equipes têm que se proteger desse tipo de coisa, né? Como é que eu garanto que, de fato, o meu conjunto de serviços ele está isolado, que eu não estou criando, né, esse lance que a galera chama de monolito distribuído e por aí vai, né? Então, acho que são desafios relacionados a tá tudo separado, talvez mais a autonomia dos times, mas eu tenho que saber que uma coisa existe. Então, enfim, o que você acha sobre isso? Agora eu vou olhar pra cá. É uma pergunta ampla, né? Acho que eu talvez não consiga navegar por ela, né? Talvez por falta de conhecimento ou mesmo por experiência, tá? Mas realmente bate muito ali no caso de comunicação, né? Se microserviços, né, tem como seu principal ponto de solução ajudar uma organização a crescer muito rápido, sem que ninguém interfira no trabalho do outro, eles consigam colaborar, mas sem entrar em conflito, isso quer dizer que eu também intensifico o número de pontos de comunicação. Então, de alguma forma, eu preciso encontrar uma forma de comunicar melhor e de uma forma padronizada. Né? Então, geralmente, algumas empresas têm utilizado ferramentas como IDPs ou EDPs, né? Quer dizer, Internal Development Platform ou Enterprise Development Platform, que permitem com que você centralize ali todas as APIs públicas dos seus serviços de uma forma muito bem documentada, seguindo um template e seguindo as diretrizes, guardrails que talvez um time de plataforma, um time de segurança, um time de DevOps decidiu. Isso ajuda bastante. Então, querendo ou não, eu tenho vários times trabalhando de forma independente, provavelmente tem time que se conhece, tem time que não se conhece. Eu preciso de alguém dentro da minha empresa para definir as diretrizes da forma que se desenvolve. E pode ser um portal, pode ser um IDP, pode ser o que eles chamam de Golden Paths, né, que são formas de desenvolver diversos tipos de serviço. É aqui na minha empresa, como é que eu desenvolvo uma API REST? Esse é o caminho dourado, o caminho de ouro que você desenvolve. Como é que você desenvolve um job distribuído? Como é que você desenvolve um consumer, um producer? Como é que você desenvolve um processamento em lote, em batch? Então, esses tipos de software, de sistemas, eles já têm que estar muito bem documentados para que quem já trabalhe lá ou entre consiga consumir esse material, seja através de vídeos, documentação, o próprio portal do IDP, para conseguir replicar. Boa. E eu acho que uma coisa que é legal de falar, né, acho que tem aqui no Brasil, acho que o portal IDP, sei lá como é que chama, que ficou mais famoso, é da galera do Mercado Livre, né? O Fury lá ficou muito famoso, né? Tem muita publicação sobre ele, o Mercado Livre fala bastante sobre ele, né? Então, se você for em outras empresas super gigantes aqui do Brasil, cada uma vai ter a sua
tentativa de implementação de EDP, porque no final, acho que é isso mesmo, né? Fica tão grande. Tem gente que odeia também essas ferramentas, esses Internal Develop Platform, né? Então eu lembro que tem um post, não sei se de quando que é, né? Do próprio Sam Newman falando, caramba, tá todo meio perdido com esse negócio de engenharia de plataforma, né? Pra onde é que a gente vai? Mas no final você vai precisar disso, né? Provavelmente uma maneira de expor tudo que existe, deixar tudo meio que buscável, porque senão, imagina no tamanho de organização como o Mercado Livre, Nubank, iFood, como é que você vai descobrir que existe uma parada implementada? Eu acho que foi justamente por isso que nasceu os times de plataforma, algo que talvez existiam em pouquíssimas empresas, mas devido ao uso de microserviços, sistemas mais distribuídos e criando pequenos times ao redor da empresa, se mostrou algo obrigatório, né? O que antes, há uma década, a gente chamava os times de arquitetura, que era um grupo ali especializado em um time pequeno, que moldava como se implementa e desenha arquitetura a nível de código, a nível de infra. A coisa mudou para um time de plataforma a ponto de facilitar todo o trabalho de uma corporação. É um time muito maior, é um trabalho muito mais complexo e que onde esse time tem como usuário os seus desenvolvedores e suas desenvolvedoras. Isso quer dizer que ele tem que estar a todo momento em contato com o seu cliente, o seu usuário, o seu público-alvo, ouvindo, debatendo e evoluindo a solução para satisfazer esse público, mas sem ignorar o contexto da empresa, as diretrizes políticas de segurança e de infraestrutura. Uma outra pergunta que eu tô aqui combinado de fazer para você é sobre os estilos de comunicação, que eu sei que você gosta muito, né, de comunicação síncrona, assíncrona e tudo mais. Eu já vi lugar que, por exemplo, estabeleceu que qualquer chamada de API que promova alteração de estado é feito de maneira assíncrona. Então, assim, pode ser uma alteração de estado super bobinha, que não envolve trocentos passos, que não é longa, que não é nada. Mas coloca como comunicação assíncrona para tentar pegar aqueles benefícios de, pô, se der pau, eu já faço o retry ali, já entrega a mensagem de novo, tem um número X de vezes que eu posso fazer aquela tentativa, e aí depois começa essa comunicação meio que baseada em evento o tempo inteiro, de, eu acabei de fazer, agora eu mando uma mensagem, aí eu tenho um consumer meu que agora processa essa mensagem. Tem lugar que, pô, a comunicação básica é feita de maneira síncrona, e você deixa pro assíncrono algo que você quer fazer de background, que de fato vai precisar demorar mais. Eu, particularmente, se eu pudesse decidir, eu tô sempre começando pelo síncrono, que simplesmente fica mais fácil. E até que ele vire um problema e tal, né? Mas eu queria saber de você quando a pessoa estiver pensando sobre isso, né? Eu vou promover comunicação mais assíncrona, mais síncrona. O que é que eu posso pensar para decidir, né? Como é que eu, enfim, né? Que tipo de playbook que você já viu, que você considera que é interessante para você tomar, enfim, né? Tentar ter um caminho para tomar esse tipo de decisão. Eu acho que eu sou que nem você, Alberto. Eu favoreço a simplicidade, então geralmente eu começo pensando em comunicação síncrona. Um serviço se comunicando com um ou outro, serviço de forma síncrona e talvez bloqueante ali. Eu envio a requisição e eu espero o retorno, porque eu tenho o que eu chamo de feedback loop, né? Eu enviei a requisição, recebi a resposta, eu consigo tomar uma decisão com aquela resposta, até mesmo conseguir tratar possíveis erros ali. Mas é muito comum que times tentem adotar de uma forma mais extrema ali, o modelo assíncrono, e ele tem diversos benefícios, não tem como ignorar, como por exemplo, ele maximiza o throughput, né? Então, se eu consigo postergar tarefas que eu entendo que são mais custosas, delicadas, eu consigo postergar isso, eu respondo mais rapidamente outros serviços e até o meu usuário final. Ao mesmo tempo, eu maximizo o throughput e diminuo o tempo de resposta para o usuário, que antes, digamos que demora 1, 2, 5 segundos, agora eu respondo em alguns milissegundos porque eu não estou processando nada. Mas ao mesmo tempo que eu maximizo o throughput, eu melhoro a latência e eu diminuo talvez a coordenação entre serviços, então coordenação entenda como serializar, sequencializar os passos, eu também tenho alguns desafios que me vêm com o uso de assincronicidade, né? Ou seja, eu como desenvolvedor, eu vou ter que escrever um código muito mais complexo. O que eu quero dizer? Antes que eu resolvia com uma única chamada, agora eu tenho que implementar no mínimo duas. Uma chamada para iniciar o processo e uma outra chamada para obter a resposta. Isso aí já dificulta a forma que eu implemento e desenho o meu sistema. Se eu estou desenvolvendo uma API pública, eu estou dificultando a vida do meu usuário que vai consumir o meu serviço. Olha, tu vai commitar, tu vai fazer um post nesse endpoint, mas a resposta tu só vai ouvir nesse outro. Então o meu usuário tem que lidar com isso, né? Outros problemas de assincronicidade é que
desafios, na verdade, não vou dizer problemas, mas desafios é que você tem que ter uma boa infraestrutura para observabilidade, porque é muito fácil você perder a visão do todo, porque você não sabe como a comunicação está ocorrendo, porque você não tem noção de tempo ali. Ela pode ocorrer agora, ou talvez daqui a uns minutos, ou mesmo algumas horas e dias. Então, esses desafios tornam o desenvolvimento, para mim, na minha opinião, mais complexo. Tá? Outro desafio que vem com a sincronicidade é que você tem que abraçar, querendo ou não, a consistência eventual. Porque a partir do momento que você não espera uma resposta, você tem que acreditar que aquele evento, aquela mensagem que você enviou para um outro serviço, para um broker de mensageria, ou para uma plataforma de login, ele vai ser processado em algum momento. E aí você vai assumir, talvez para o seu usuário ou para o seu sistema, que aquilo vai dar certo ou não, ou você vai ter que verificar. Você vai ter que distribuir melhor a responsabilidade do seu serviço, de tal modo que você provavelmente também vai ter que duplicar estado entre aplicações, porque senão você vai ter que ficar pingando outros serviços. E eu estou falando isso porque uma das vantagens da sincronicidade é que, por você diminuir o acoplamento entre serviços, o outro serviço ele pode estar fora do ar. Em algum momento você vai se comunicar com ele. Mas se você não replica, não duplica esse estado localmente para você manter e gerenciar, você tem que ter que ficar pingando outro serviço para saber quando ele terminou de processar algo que você pediu para ele. Isso quer dizer que você está indo de contramão aos benefícios, né, à natureza do sistema síncrono, que é enviar a mensagem, não se preocupar quando ela vai ser processada e seguir o seu fluxo. Voltando lá naquele lance de, eu preciso decidir se eu vou ser monolítico, se eu vou ser... Hoje em dia, né, acho que tem esses 3 caminhos aí, né? A galera fala muito do monolito modular, né, dos sistemas modulares e tal, então eu consigo codar como se eu estivesse codando distribuído, mas aí no final eu vou geralmente buildar um processo, vou buildar um treco só que vai rodar num processo só. Lá eu posso codar o monolito tradicional, né, uma base de código só e pronto. E obviamente que eu posso codar pensando em distribuir. Imagina que se a gente for olhar hoje, sistemas das mais variadas naturezas rodam baseado na arquitetura distribuída em microserviço. Então, você vai pegar sistema de, pega o Mercado Livre, é baseado em microserviço ali, né? Você vai pegar o Nubank, também é baseado em microserviço, tá na informação pública. Você vai pegar o iFood, também é baseado em microserviço. Você vai pegar o Netflix. Assim, essas que ficaram gigantes, todas acabaram indo para isso. Só que tem um monte de empresa que também está começando, ou que está médio, que elas também várias vezes começam já com esse tipo de arquitetura e aí você vê muita crítica da galera, você vai começar com microserviço. Eu lembro, esse aqui é um caso real, tá? Certa vez, eu participei de um processo seletivo. No final, inclusive, eu fui aprovado ali, apesar de não ter trabalhado com as pessoas. A gente depois não se entendeu para fechar o trabalho. E eu tinha que responder várias perguntas. E uma das perguntas era, se você fosse... Era nessa etapa que estava começando. Tava lá, tinha um slide, tinha recebido investimento e não tinha nada para além disso. Ia começar a se construir naquele momento. E aí as pessoas que eram as pessoas que estavam fundando, essas pessoas que me entrevistaram, e elas tinham um conjunto de perguntas que alguém mais técnico mandou elas fazerem. E uma das perguntas é, você começaria fazendo baseado em microserviço, monolito e tal? Eu falei, eu começaria tudo junto. Naquela época. Eu mudei de opinião, só pra deixar claro. Eu falei, eu começaria tudo junto, é mais simples, né? E tá tudo bem. E a qualidade do código, a arquitetura não dita a qualidade do código. Depende, eu vou fazer o negócio e vai dar e pronto, é isso que vai dar certo. E aí eu recebi o seguinte feedback. O nosso, enfim, né? A pessoa aqui que tá nos ajudando e tal, questionou sua resposta porque era muito mais rápido começar com microserviço do que começar com sistema monolítico. Eu fiquei quieto, né? Não fiquei debatendo a parada lá na entrevista. Mas eu não considerava naquela época e ainda continuo considerando hoje que é mais devagar. Eu começar tendo que codar vários serviços, eu tendo que organizar o deployment daqueles serviços. Já quando eu estava trabalhando na ZUP, junto com você, eu tive a oportunidade de construir um produto de aprendizagem lá dentro e tal. E a gente, de partida, já decidiu, né? Na verdade, eu decidi ali que ia ser já distribuído de partida. Tinham vários elementos de arquitetura de microserviços, como cada serviço tinha o seu banco de dados, era isolado, deployment independente e tudo mais, mas há de se questionar a granularidade de cada serviço que a gente tinha feito, né? Então a gente, na verdade, tinha múltiplos sistemas que se comunicavam, os sistemas meio que eram independentes e tal. Então, eu hoje, se eu estou na sala para começar uma parada do zero, mesmo pequeno, médio, eu tenho a tendência de ir pelo caminho de arquitetura distribuída, porque eu acho que aumenta minhas chances de pensar em código desacoplado. Óbvio, você pode fazer distribuído ser um lixo.
Só pra deixar claro, beleza? Você pode fazer o monolito e ficar animal. Mas a minha vivência me disse que eu começaria por distribuído, porque eu acho que aumenta a minha chance de ficar desacoplado, de eu conseguir controlar mais as bordas do sistema, quem comunica com quem e tal. E aí tem esse desafio de conseguir, né, de minimizar a duplicação de código e por aí vai. Mas e você? Você não pensa no gigante. Tá. Pensa no early stage, pensa no médio e tal, e a pessoa tem que tomar essa decisão, ela tá na equipe, ela tá começando, ela tá vendo esse vídeo junto com a equipe dela, e ela tá angariando informações. Como que você decidiria se é pra monolítico, monolito modular, distribuído e tal, né? O que atravessa a sua cabeça pra tomar essa decisão? É porque é difícil dizer por qual caminho você vai, né? Até que não existe isso. Eu disse meu caminho. Não, tudo bem. Eu disse meu caminho. Porque sem um contexto fica difícil, tá? Mas vamos pegar aqui. Eu disse, então eu vou deixar claro pra você, amigão. O meu caminho provavelmente, independente do contexto, se eu estiver junto com uma pessoa de infraestrutura na equipe, se eu estiver sozinho, eu posso mudar de ideia. Porque eu sou não tão bom de infraestrutura e tal. Mas se eu tiver com alguém que manja de infraestrutura, provavelmente a minha decisão vai ser, olha, já vamos começar pensando distribuído. Eu só não começaria pensando assim, se eu tivesse começando a codar uma parada que eu tenho zero domínio sobre o domínio, sobre o negócio. Tudo tá muito nebuloso pra mim. Mas, em via de regra, eu começaria distribuído. Deixei ele aqui na saia justa mesmo. É porque é difícil sem contexto, mas imagine que por natureza, assim, a princípio, eu começaria de forma monolítica. Eu vou dar um exemplo mais fácil. Bem no estilo Rails de ser. Você pega o Ruby e o Rails, ele já pensa de uma forma monolítica ali. Você pega um Laravel ou um Zend Framework do mundo PHP, já pensa de uma forma monolítica. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu começaria nesse modelo monolítico, abraçaria as diretrizes que o framework que eu adotei de fundação, como o Rails ou Laravel me dão, ou mesmo o Spring Boot, ou qualquer outro, me dão, e seguiria. Eu iria distribuindo de acordo com a necessidade. Essa necessidade, geralmente, ela ocorre quando eu tenho muitas pessoas no meu time e esse meu produto, esse meu serviço, né, tem subdomínios ou domínios bem definidos, ou que eu tenho uma clareza muito grande de saber. Eu preciso extrair esse domínio e permitir que ele seja desenvolvido, construído, implementado e deployado de uma forma isolada do meu outro produto, que não impactam no outro, e eu já tenho um time para isso. Né? Então o número de pessoas, o número do time influencia nesse tipo de decisão. Outra decisão eu só vou extrair funcionalidades ou features aí do meu sistema, no caso, por exemplo, se tem algum problema de limitação de escala ou performance. Então agora eu estou decidindo distribuir por um aspecto mais técnico do que um aspecto de negócio. Então, simplificando, eu começaria monolítico e não vejo problema em ir distribuindo de acordo com a necessidade. Porque o que eu estou querendo dizer? De forma monolítica você consegue ir muito, muito, muito longe, até ali, talvez, vou chutar aqui um número, até com um time de 100 pessoas. Tem empresa com muito mais que consegue fazer isso com uma base monolítica. Mas claro, é um sistema monolítico que tem o que eles chamam de sistemas satélites ali, né? Um serviço de e-mail, um serviço de geração de relatório, um serviço de autenticação e autorização. Mas o core mesmo da empresa, do negócio, é monolítico. Tá? Eu seguiria esse caminho. Eu acho que não tem muito certo ou errado. Não, acho que não. Mas a verdade é que o problema, na minha opinião, de sistemas mais distribuídos com microserviços é que, se você olhar só no aspecto do desenvolvedor, parece que faz bastante sentido. Mas quando tu olha também no aspecto de infraestrutura, você tem que ter um time de infraestrutura muito bom para te dar suporte para aquilo funcionar. E se tu tem uma empresa com centenas de engenheiros, talvez você precise até de um time de plataforma. Talvez. Né? Então eu acho que traz uma complexidade organizacional ali que, se você não tiver com aquilo no lugar, talvez no início você seja até mais rápido. Mas você vai desacelerando com o tempo, porque faltou olhar ali para observabilidade, infraestrutura, provisionamento de infra e tal. A cloud ajuda? Com certeza. Mas também um time de especialistas ali que entende disso vai facilitar ainda mais o seu trabalho. Porque eu acho que é isso, né? A gente aqui, né? Eu, Rafael e Maurício, a gente não concorda com tudo, acho que, inclusive, muito pelo contrário. Eu acho que faz parte do jogo, né? Se aqui no canal, né? E lá no treinamento do Dev Mais Eficiente da jornada, a gente está falando que a gente quer trabalhar com pessoas, né, que já estão no mercado, enfim, né, que estão querendo evoluir, que já passaram por aquela fase do primeiro aprendizado. É normal que a gente nem sempre convirja. Convirja? Não sei se a palavra é essa, beleza? Mas nem sempre a gente vai, né, todo mundo na mesma direção, então cada um tem o seu viés ali. A gente vai tentando trazer isso, obviamente, para dentro aqui do canal, para dentro da plataforma do Dev Mais Eficiente em si. Falar só um pouquinho para quem chegou aqui até o final do vídeo, né, para quem gostou e tudo mais. Comenta um pouquinho
de quais desses aspectos que a gente falou, né, que você aborda no seu curso lá dentro da jornada Dev Mais Eficiente, sobre escalabilidade para sistemas distribuídos e tal. Então tem um curso completo de Rafael lá dentro sobre o tema, né, olhando de várias perspectivas diferentes. Dá só uma pincelada assim do que é que você aborda lá para quem está aqui, para quem ficou até agora. Perfeito. Conseguir saber. Independente se você vai desenvolver um monolito, ou está desenvolvendo ou um sistema distribuído, ou um sistema mais distribuído ali como microserviço, até mais ali como serverless, né? As lambdas da AWS ali, por exemplo, né? Que são conseguem ser até mais distribuídos, menores do que microserviços. Você provavelmente vai ter uma preocupação cedo ou tarde de como é que eu consigo escalar a minha aplicação para suportar mais usuários, mais requisições, mais operações, mais transações de negócio, né? E aí nós temos o curso do Dev Eficiente que eu criei, que eu falo sobre os 3 pilares de como escalar qualquer tipo de sistema distribuído. Eu tô olhando mais na perspectiva de produto e serviço do que talvez um banco de dados ou um broker, embora eu tenha a opinião que esses 3 pilares também recaiam nesse tipo de software. Temos 3 pilares. O primeiro é caching. Então eu posso utilizar caching para tirar a carga de sistemas internos como um banco de dados ou um serviço legado. Isso melhora não só de remover essa carga, mas de maximizar o throughput ou suportar mais requisições, porque eu estou cacheando essas informações em memória. E com isso eu tenho uma latência menor, eu respondo mais rápido ao usuário. O segundo pilar é processamento assíncrono, que a gente conversou aqui um pouco, né? Que fala sobre postergar tarefas mais caras, mais pesadas, ou de uma forma que te facilite a maximizar a confiabilidade. Vantagem disso, maior throughput, menor latência ali do seu serviço e diminui a coordenação, que coordenação é um dos problemas que levam a gargalos de performance e dificultam a escalabilidade. E por último, nós temos ali o balanceamento de carga, ou melhor dizendo, a distribuição de carga. A partir do momento que você utiliza esses 3 pilares para balancear a carga, para postergar tarefas via processamento assíncrono e para cachear informações que são frequentemente utilizadas, você consegue provavelmente escalar qualquer sistema distribuído. E eu entro com mais detalhes nesses 3 pilares, eu explico os 3 pilares, eu dou diversos exemplos de como você pode utilizar em sistemas distribuídos, mais distribuídos, menos distribuídos, e eu falo sobre os trade-offs de que cada um pode trazer durante o desenvolvimento, o design e até o deploy desses 3 pilares. E claro, eu tento ampliar a sua perspectiva de que você consegue utilizar esses 3 pilares não somente no back-end, mas no back-end, no front-end e na infraestrutura. Essa parte final é importante, eu estava achando que ele ia falar, né? Que ele fala dos trade-offs, porque obviamente que tudo que você decide usar, você deixa uma coisinha na mesa ali, né? Mas, eu acho que era isso. Não sei se o formato ficou legal pra você, né? Que é nessa improvisação e tudo mais, mas espero que tenha de alguma maneira valido a pena. Enfim, se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também, com a educação, que eu vou ter o maior prazer, né? No caso, a gente vai ter o maior prazer em responder. Beleza? Era isso. Até a próxima. Tchau. Valeu.